Leitura do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, quando Jesus, num sábado, entrou na casa de um dos principais fariseus para ir tomar a refeição, estes o observavam. Apresentou-se-lhe então um homem que era hidrópico, e Jesus tomou a palavra e perguntou aos doutores da lei e aos fariseus: é permitido curar em dia de sábado? Eles, porém, ficaram calados. Então Jesus tocou no homem e curou e mandou embora. Depois dirigiu-se aos outros e disse: quem de vós, se lhe cair um jumento ou um boi num poço, não o retira logo, ainda que seja em dia de sábado? A isto eles nada podiam replicar. Notando como os convidados escolhiam os primeiros lugares à mesa, disse-lhes ainda esta parábola: quando fores convidado a núpcias, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que um outro de mais consideração do que tu tenha sido convidado pelo dono da casa, e que vindo este que te convidou a ti e a ele, te diga: cede lugar a este, e tu, envergonhado, vais ficar no último lugar. Quando fores convidado, vai ocupar de preferência o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, vem mais para cima. Então terás glória perante os convivas, porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, ontem tivemos a ordenação de subdiácono do nosso amigo seminarista Flávio Mateu, e sábado que vem receberá a ordem do diaconato, e no dia 12 de outubro receberá o sacerdócio. Então, devemos unir nessa ação de graças, unirmos também em oração por ele, para que ele receba as melhores disposições, essa graça que... O que é um padre? Um padre é Nosso Senhor no meio de nós, que das mãos do padre procedem a missa, a confissão e todos os sacramentos praticamente. Então, que grande bem, dizia São Pio X, é um bom padre em toda parte em que ele se encontra. E a igreja, ela subsiste pelos padres. Ela irá até o fim do mundo, tendo o sacerdócio, que Nosso Senhor assim prometeu. Lembrar também que o padre Luiz Carlos receberá nós faremos uma ordenação sob condição, que será também no dia 12, junto com Flávio Mateu. Há uma leve dúvida a respeito das ordenações feitas no progressismo, por isso Monsenhor Lefebvre fez várias vezes a ordenação sob condição. É mais seguro, não é uma dúvida assim enorme, mas em matéria de sacramentos é sempre mais seguro, a gente deve recorrer ao mais seguro. Então, a partir daquele momento, a partir de 12 de outubro, o Padre Luiz Carlos vai rezar a missa, vai confessar. Bom, veremos aos pouquinhos como proceder, mas ele vai voltar a ter o ministério que ele sempre teve, mas agora dentro da tradição. Uma grande alegria para nós, alegria para nós vê-lo exercer o seu sacerdócio e tê-lo aqui como um amigo e um hóspede e um colaborador. No Evangelho de hoje, Nosso Senhor diz, ele viu que alguns dos convidados iam sentar-se nos melhores lugares, e ele falou: não faça isso. Quando você for convidado em algum lugar, põe isso no último lugar. E assim o dono da casa talvez virá te chamar para um lugar mais alto. E ao contrário, se você se põe no primeiro lugar, o dono da casa, no caso Deus ele mesmo, nos dirá: ceda esse lugar para um outro. Então, Nosso Senhor ensina de maneira muito simples essa virtude da humildade, que é a base das outras. Tem duas virtudes que estão na base
da nossa vida moral, nossa vida espiritual, é a fé e a humildade. A fé dá a base sobre a qual vão se repousar todas as virtudes teologais. Ela é uma base mais profunda, porque ela dá sobre ela que virão as outras se apoiar. Sem a fé não podemos ter nem a esperança, nem a caridade, nem nenhuma virtude infusa. Mas não é só a fé que é a base, também a humildade. São Macário, uma vez o demônio lhe apareceu e falou com raiva, falando, se você jejua e eu nunca como, você passa noites, às vezes em claro, ou dorme muito pouco, eu nunca durmo. Mas tem uma coisa que o senhor faz que eu não consigo fazer, é praticar a humildade. Então o demônio é um ser escravo do seu orgulho. Ele quis pegar o primeiro lugar no céu e Deus disse, cede esse lugar. Esse lugar não é seu. Ao contrário, você vai para o último lugar e vai para o fundo do inferno. Teu orgulho, ele bate de frente com Deus. E Deus pune o orgulho com a pena máxima. Um orgulho, tem graus no orgulho, né? Mas o orgulho do demônio foi imediatamente punido com a pena máxima. E na nossa vida também o demônio vem nos tentar, nossa natureza também nos inclina para isso, de obter um lugar que não é o nosso. Quanto que a virtude da humildade nos faz ocupar o nosso lugar. E nosso lugar, primeiramente, é o último. E depois a vida, né? Nosso Senhor, a vontade de Deus, vai em seguida, né, nos pôr no lugar que convém. Nosso Senhor escolheu o último lugar. Por isso que ele sofreu o nascimento numa estrebaria, ele sofreu uma paixão com humilhações únicas, e Nosso Senhor depois foi elevado. Aquele que se humilha será elevado, será exaltado. Nosso Senhor foi exaltado no dia da ascensão. E no céu nós veremos a exaltação de Nosso Senhor, porque, como ele disse, todo que se eleva será humilhado, e o que se humilha será exaltado. E nós podemos ver quantos santos, todos os santos foram humildes. E uns a gente pode seguir um pouquinho os seus atos, os seus exemplos. São Gregório Magno, ele percebeu que iam escolhê-lo para Papa, talvez já tivesse até escolhido, e ele então vai fugir de Roma para não receber essa dignidade. Vai se esconder numa floresta, mas aí uma luz do céu indicou onde ele estava. E vieram lá, quase que o prenderam e trouxeram ele para ser feito papa. E é um dos maiores papas da igreja. São Martinho não queria de maneira alguma, ele era monge, e escolheram ele para bispo. Não sei se de Tours, ou de Orleans, ou de Poitiers, já não me lembro mais. Mas ele era associado a Santo Hilário e vivia então nas terras da diocese de Santo Hilário, e aí vieram fazê-lo bispo. Ele não queria de maneira alguma, disse que não vou de jeito nenhum, não vou. Aí não tiveram outra maneira, de uma maneira um pouquinho rude, um pouquinho rústica, um pouquinho quase bárbara, botaram ele dentro de uma jaula, cadeia, e aí levaram ele lá para a cerimônia. Ele acabou se rendendo. A gente vê que os santos não procuram a glória. Eles não. São de São José não temos nenhuma palavra que seja consignada nos evangelhos a respeito do que ele tenha pronunciado. O silêncio é frequentemente um sinal de humildade. Frequentemente, nem sempre, mas frequentemente.
O São Bento nos impõe ao silêncio dentro da clausura e também que ele seja moderado nas palavras, mesmo fora dela. Mas São Bento fazendo isso, ele nos ensina a humildade, porque o homem que fala muito não se encaminhará bem sobre a terra. Então, um homem que fica em silêncio, que ao menos quando às vezes é necessário pela caridade mesmo falar, alegrar os outros, mas muitas vezes a palavra é ocasião de se projetar, de se falar, de se pôr numa situação de brilhante, né? De algo que vai nos pôr em valor. E São Bento nos diz, fica calado, pois o homem que fala muito não se encaminhará bem sobre a terra. Então, São José, um homem do qual não temos nenhuma palavra. Claro que ele falou, mas é interessante que o Evangelho nos põe assim, como que um aviso para nós, mostrando que provavelmente São José não era um homem que falava muito. Então, olhemos todos os exemplos de humildade que nós temos, a começar por Nosso Senhor e Nossa Senhora. Hoje é o dia da Natividade de Nossa Senhora, então, o dia do seu nascimento. Nossa Senhora, ela que diz algumas tradições, ou se não for a tradição ela mesma, que Nossa Senhora não tinha um desejo senão poder servir a Mãe de Deus. Ela não sabia quem seria a Mãe de Deus, mas os judeus viviam na expectativa da vinda do Messias. E Santa Nossa Senhora tinha um desejo de conhecer a Mãe de Deus e poder servi-la. Então, nós vemos aí, mais uma vez, a humildade. A humildade põe abaixo e o orgulho nos põe acima. E aqueles que são humildes aceitam o que Deus lhes envia. Como Nossa Senhora que disse, eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a vossa palavra. Então, procurando aqui o Evangelho de hoje, o texto de hoje, da Natividade de Nossa Senhora, destinada a ser a mãe do Salvador, foi ornada pelo Criador com as mais peregrinas virtudes. É o mais fiel espelho da própria santidade de Deus, tabernáculo do Altíssimo. Foi desde a sua entrada no mundo a mais santa de todas as criaturas. Se celebramos o nascimento de São João Batista, por sua santidade, com mais justeza ainda, desse celebrado natalício da Mãe do Salvador do mundo. E ela também não pegou o primeiro lugar, foi Deus que lhe deu, e ela mesmo assim perguntou ao anjo como se fará isso. Ela preferia guardar o seu voto de castidade do que se tornar a mãe de Deus. E o anjo vai lhe explicar que ela não irá contra o seu voto. Então peçamos a Deus que para nós também, nós somos a humildade é a virtude que nos protege. Então a pessoa perde a humildade, ela perderá as outras virtudes. Porque o humilde ele é protegido. O humilde Deus o protege. E o orgulhoso Deus não protege. O orgulhoso é aquele que diz para Deus, não preciso de vós. Então Deus o abandona. Deus abandona o orgulhoso. Enquanto que o humilde, Deus protege o humilde. Então peçamos a Deus, peçamos a Nossa Senhora, que nos faça compreender essa virtude, da qual diz Santo Agostinho, que ela é tão misteriosa, que se Nosso Senhor não tivesse dado o exemplo, nenhum de nós teria como praticá-la. Ela não era querida no paganismo. No paganismo havia algumas virtudes que estavam assim, que eram admiradas, como a fortaleza, mas a humildade não. A humildade não fazia nem parte assim da lista das virtudes. Foi Nosso Senhor que veio nos ensinar essa virtude e tão essencial e às vezes tão difícil para nós devido ao pecado original. Mas mesmo tendo o pecado original,
não nos desesperemos, ao contrário, fixemos nossos olhos em Jesus, Maria e nos santos, e assim nós teremos nós receberemos a abundância da graça de Deus. Deus dá sua graça aos humildes e resiste aos soberbos. Se nós pedimos a Deus essa virtude, as outras virão junto com ela. O Curadas, certa vez, ele estava sendo muito criticado, porque de fato ele não havia podido fazer um seminário com toda tranquilidade. Então, muitos criticavam ele. Como é que o senhor vai para o confessionário se o senhor não tem um domínio, se o senhor não fez um seminário muito bom, que foi interrompido pelas guerras da Revolução Francesa, guerras de Napoleão, e ele não participou da guerra, mas tudo ali estava muito perturbado. Os seminários estavam fechados, os padres bons tinham que se esconder para rezar a missa. Então, ele recebeu, naquela ocasião, então já tinha passado as guerras de Napoleão, ele acabou sendo padre, mas muitos o criticavam. Ele recebeu a carta de um que ele dizia esses mesmos argumentos. Como é que o senhor tem a coragem de sentar-se no confessionário, o senhor que não é nada, o senhor que não fez um bom seminário, o senhor é indigno, o senhor é isso e aquilo, bastantes afrontas, bastantes humilhações assim na carta. Né? E o Curadas, como era uma pessoa humilde e um santo extraordinário, ele primeiro não se abalou, e depois ele pegou um papel e fez uma resposta. Ele falou: caro padre, o senhor é o único que me entende. O senhor é o único que me entende. Fale sim com o bispo para me tirar daqui. Eu não sou digno de sentar no confessionário. Não sou digno nem disso, nem disso, nem disso. E a carta vai tão, assim, sinceramente humilde, que o padre que recebeu essa carta ficou tão abalado, tão assim impressionado, que ele foi visitar o Curadas em Ars e pediu ao Curadas se tornar o diretor espiritual dele. E ele viu que ali tinha um grande santo, que Deus iluminava, e que o que ele não pôde ter no seminário, ele tinha pelos dons de Deus. Então, eis aí, a humildade é uma virtude, como diz Santo Agostinho, bastante misteriosa, que parece que ela vai atrapalhar tudo, e ela é bom não confundir ela com uma certa preguiça também. Pessoa que, por pretexto de humildade, não aceita um cargo, quando já está claro que a vontade de Deus é que ele aceite esse cargo. São Luís era rei e era humilde. São Fernando da Espanha era rei e era um grande batalhador, um grande soldado, um rei guerreiro. Então eles aceitaram o cargo que foi dado a eles. Eles não procuraram, mas aceitaram. E assim São Pio X. São Pio X não queria ser Papa, mas quando ficou claro que era a vontade de Deus, ele falou: eu aceito como uma cruz. Então a gente vê que o humilde é todo um discernimento que temos que pedir ao Espírito Santo, porque por nós mesmos não saberíamos dizer exatamente onde deve aceitar, quando não deve aceitar. Por isso a gente deve rezar. Rezar, pedir a Nossa Senhora, pedir ao Espírito Santo que nos faça fugir das honras, mas ao mesmo tempo aceitar os encargos. Se São Pio X não tivesse aceitado o encargo de Papa, nós estaríamos certamente com uma crise muito pior nesse momento. Então, que Deus nos dê a todos o amor dessa virtude, que a gente se ponha diante dos nossos olhos, principalmente, abaixo dos outros. Não nos comparemos aos outros dizendo, ele faz isso, eu não faço, logo eu sou melhor que ele. Não façamos isso. Nós estaremos no caminho
um caminho que agrada ao demônio. E então nós comparemos aos outros. Não digamos, ela está vendo, ele fez aquilo, eu nunca vou fazer aquilo. Ele não é digno como eu. Não, é contrário, é dizer assim, se ele tivesse recebido as graças que eu recebi, meu batismo, a minha confirmação, as confissões, as comunhões, e sei lá o que, ou graças assim que a gente recebe porque Deus, na sua bondade, quer nos dar. Então, se ele tivesse recebido o que eu recebi, talvez ele fosse melhor do que eu. Então, nunca nos ponhamos acima dos outros. É um mau cálculo, é um mau raciocínio, é um caminho que não agrada a Deus. Ao contrário, se a gente diz, não, ele, de fato, ele está fazendo a coisa errada, mas quem sabe ele não recebeu as graças que eu recebi, e se eu tivesse na situação dele, quem sabe se eu não estaria pior do que ele. Então, que nosso Senhor nos proteja, nos ensine a humildade, e que a humildade nos faça guardar, nos faça atrair e guardar as graças de Deus, a exemplo de Nossa Senhora, que nunca deixou de receber tudo aquilo que Deus lhe deu. Nenhuma graça foi desperdiçada, porque Nossa Senhora foi a mais humilde de todas as criaturas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.